Eu aposto muitos e muitos e muitos reais que você, designer, nunca ouviu falar absolutamente nada sobre rotinas comerciais. E nesse vídeo eu estou aqui para resolver esse problema, para te trazer essa informação para que você possa bater as suas metas de vendas, para que você possa aumentar o seu faturamento, para que você possa cobrar mais pelos seus projetos, sem necessariamente ter que mudar a sua entrega, sem necessariamente ter mais trabalho e, obviamente, encontrar aqueles clientes que de fato precisam daquilo que você faz. Se você está conhecendo meu canal agora, muito prazer, eu me chamo João Torres e eu estou na internet desde 2016. E eu comecei aqui na internet como designer, eu tive um estúdio durante bastante tempo e hoje eu estou à frente de uma mentoria que trata principalmente profissionais criativos, designers, que precisam bater suas metas comerciais, que precisam de fato vender. E um dos grandes assuntos que eu percebo que os designers não fazem a menor ideia de que existe é o assunto das rotinas comerciais. Então, nesse vídeo, eu pretendo te dar um panorama geral do que isso significa e te trazer alguns pontos extremamente acionáveis para que você coloque em prática aí na sua rotina e possa bater as suas metas comerciais com consistência todos os meses. E é importante você perceber que eu estou usando a palavra rotina, justamente trazendo essa ideia de que você vai precisar fazer isso com constância todos os dias durante o período que você estiver trabalhando. Muitas vezes a gente tem a ideia de que o comercial são ações pontuais que a gente faz para ganhar algum dinheiro, para trazer vendas. E a gente não tem essa visão cíclica do comercial, de que o comercial precisa ser algo que é feito todos os dias, pelo menos um pouquinho todos os dias, e que existem ações que você começa a fazer hoje e só vão dar resultado daqui a 30 ou 60 dias. Então, muitas vezes, quando eu assisto vídeos aqui sobre designers, vendedores, vender projetos e tudo mais, eu encontro esse conceito que está embaixo de tudo isso, que é, eu vou fazer uma ação de vendas pontual aqui, vou ter os meus resultados e pronto. Mas não é bem assim. Se você escolheu ser um freela, se você escolheu ter um estúdio de design, se você escolheu empreender no meio criativo, você acabou de escolher se tornar um vendedor, se tornar um empresário, se tornar um homem ou mulher de negócios aí, tá certo? E o que vai te diferenciar sendo um prestador de serviço, sendo um empresário, é justamente a sua habilidade em vendas. Porque você poderia estar entregando design trabalhando para um outro estúdio, trabalhando numa agência, mas você escolheu tocar isso sozinho, você escolheu tomar a frente de um negócio. Então eu já quero virar essa chave na sua cabeça e te explicar que o comercial ele não é uma ação pontual. Não é uma coisa que você vai lá e faz uma vez e nunca mais faz. Se você é empresário, o comercial é para você rotineiro, ele é cíclico. Isso não quer dizer que é difícil ou que é extremamente complexo ou que precisa fazer muita coisa. Não, são pequenas ações que você faz todos os dias para no final do mês bater as suas metas. Agora, por que os designers falham em ter essa rotina comercial? Por que é tão difícil você ir todos os dias fazer as mesmas coisas para atrair clientes e vender para eles? E eu percebo que os designers eles têm um lado criativo muito forte. Isso não é necessariamente verdade. Não que você precise ser um grande criativo, uma pessoa cheia de ideias, alguém que gosta de desenhar, por exemplo, que goste de estímulos visuais, que seja, para ser um designer. Eu conheci, na verdade, muitos designers que não tem nada disso, que são pessoas com zero criatividade, que escolheram a profissão por outros motivos. Mas a maior parte dos designers tem esse lado criativo bem forte. E um criativo ele tem dificuldade de ter rotinas, de ter processos que são repetidos um pouco todos os dias. Então, porque o cara é criativo, muitas vezes ele se deixa levar pelos impulsos, ele se deixa levar pelos interesses, ele se deixa dar aquelas viajadas. E na profissão criativa, isso é importante, isso tem um papel. Mas não é isso que vai trazer os resultados comerciais que você deseja. Porque para ser um bom vendedor, você precisa ser um pouco psicopata. E aí eu sei que você vai ter um pouco de preconceito, você vai pensar, nossa, que estranho, Não quero ser psicopata, eu quero ser uma pessoa normal. Mas se você escolheu ser vendedor, se você escolheu ter uma empresa, você vai precisar de um pouquinho disso. Então, no que consiste de fato a rotina comercial? Bom, a rotina comercial são tarefas diárias que você faz para que ao final do mês você consiga bater as metas que você tem. Metas de vendas, metas de faturamento, metas de receita, de lucro, enfim, de aquisição de clientes, de calls feitas, entre outras. Para que você possa construir a sua rotina comercial, a primeira coisa que você precisa ter é a sua meta mensal. Então, você vai pegar todos os custos que tem dentro da sua empresa e você vai chegar em um número final, que é o que você precisa ter todos os meses para pagar as suas contas. A gente chama esse número de break-even, que é o valor onde você para de pagar a conta e começa a ter lucro. Dentro desse valor de break-even tem a assinatura do pacote Adobe, dos bancos de imagem que você assina, do teu CRM, todas as plataformas.
Todos os teus colaboradores estão dentro desse valor também. O seu próprio prolabore, né, o valor do seu custo de vida, né, do seu trabalho, certo? Do seu salário, daquilo que você vai tirar da empresa todos os meses. Você vai precisar contabilizar aqui também a questão dos impostos, emissão de notas, a parte de, enfim, contador, advogado, tudo está dentro desse valor de break-even. Quando você chegar nesse número, você vai ter, então, a sua meta comercial. Claro que você deve adicionar aí uns 20%, 30%, até 50%, 100%, dependendo do quão ambicioso você é, de lucro que você gostaria de ter ao longo daquele mês. O ideal para crescer agências e estúdios, a gente está pensando aí em um crescimento de 20% por ano, tá certo? Então, tá aí um benchmark legal para você utilizar. Então, beleza, cheguei nesse número do meu break-even. O que eu preciso fazer agora? Você vai dividir esse valor do teu break-even mensal em 4 metas menores, que são as suas metas semanais. Por que a gente divide o valor mensal em metas semanais? Porque a gente não pode fazer checagens mensais das nossas metas. Senão você vai chegar no dia 31 de março, por exemplo, nem sei se março tem 31 dias, mas se você chegar no dia 31 de março e for olhar lá que você não bateu a meta comercial, você vai ter 5 dias até pagar contas. Vai ser muito difícil e muito apertado. É melhor você fazer metas mensais porque você consegue chegar no final de cada semana e olhar para aquilo que você fez na semana e ver se você precisa compensar na semana seguinte ou se de fato está tudo bem. Então, pensar na meta maior e fracionar em metas semanais. A gente começa a nossa rotina comercial por aí. E aí a gente vai deixar mais específico ainda, dividindo a meta semanal em metas diárias. Ou seja, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que para bater a sua meta, você precisa fazer 4 vendas de R$ 2.500 por mês. Assim você tem um faturamento mensal de R$ 10.000. Claro que tem a questão de formas de pagamento que tem que entrar aí dentro desse planejamento, né? Por exemplo, você parcela o projeto em 2 vezes, né? 50% no início e 50% no final. Mas vamos supor que todo mundo vai pagar à vista para fins de exemplo aqui para facilitar. Então, beleza. Você tem que fazer uma venda de R$ 2.500 toda semana para poder bater no final do mês R$ 10.000 de faturamento. Então, se você não bateu essa meta de uma venda de R$ 2.500 na primeira semana, na segunda semana você vai ter que fazer 2 vendas para compensar a venda que você não fez na primeira semana. Então é disso que a gente está falando, é ter esse controle de quanto eu preciso no final do mês e quanto eu preciso a cada semana para poder chegar no final do mês tendo a minha meta batida. Lembrando que meta que não é batida não é uma meta esquecida, e sim uma meta que você vai ter que bater necessariamente na semana seguinte. Só que para a gente fazer uma venda de R$ 2.500 todo dia, ou melhor, toda semana, a gente precisa fazer um número de calls de venda toda semana. A gente precisa falar com clientes, abordar clientes, conversar com eles e oferecer o nosso serviço. Porque nem todo mundo que a gente vai oferecer vai comprar. E aí entra um número importante que é a tua taxa de conversão. Se a sua taxa de conversão for muito boa, vamos supor aqui que você está falando de uns 20%, você vai precisar fazer 5 reuniões para ter uma venda. Ou seja, qual que é a sua meta comercial de fato? Uma reunião de vendas todos os dias, de segunda a sexta, durante o mês inteiro. Olha só que inteligente é isso. Porque se você define a coisa dessa maneira, todo dia eu tenho que fazer uma call de vendas, você no final de uma semana, de segunda a sexta, são 5 dias, você vai ter feito 5 calls. Numa taxa de conversão de 20%, você vai ter feito uma venda pelo menos nessa semana, com 4 outras oportunidades que se você vender, parabéns, você bateu a sua meta do mês em uma semana, certo? Mas vamos supor ainda que você tem 20% de conversão. Maravilha, você fez isso, bateu a meta da semana 1. Na semana 2, você vai fazer mais 5 calls de vendas de segunda a sexta e vai fazer mais uma venda. E aí a mesma coisa na terceira e na quarta semana. Quando chegar no último dia do mês, você vai olhar para trás e vai sentir orgulho, você vai se sentir bem, você vai ver que você bateu a sua meta e você vai ter um fluxo de projetos constantes e a sua meta comercial vai ser batida. É claro que esses números precisam ser mudados de acordo com a tua realidade. Mas esse é um plano muito prático para você chegar em R$ 10.000 por mês, que eu sei que é a meta da maior parte dos profissionais criativos, dos designers aí, é quebrar essa barreira dos 5 dígitos, né? E note o seguinte, qual que é a parte mais importante dessa rotina comercial? Olha, a parte mais importante dessa rotina comercial não é os R$ 10.000, não é uma venda por semana que você vai fazer, e sim, é disso que a gente está falando aqui, fazer as calls, é marcar as calls. É de fato sentar e conversar com esses clientes, dar o seu pitch, apresentar o seu trabalho. Isso é o mais importante. E aí no final, quando a gente definir essa rotina comercial, a gente pode finalmente fazer uma análise dela e buscar encontrar quais números a gente vai melhorar. Ou seja, a nossa taxa de conversão ela pode estar alta demais ou baixa demais.
a nossa taxa de fazer calls, de agendamento de calls, pode estar alta demais ou baixa demais. O nosso preço pode estar alto demais ou baixo demais. Então a gente vai precisar fazer alguns ajustes para adequar isso bem na sua rotina, no volume de projetos que você consegue entregar, no número de faturamento que você gostaria de ter e, enfim, vai precisar fazer um balanceamento, uma correção aí, uma vez que a gente tem esses números. Mas a maior parte dos designers nem tem esses números para começo de conversa. Então, fica muito difícil você corrigir alguma coisa sendo que você não tem base nenhuma. Então, essa é a primeira coisa que você vai precisar fazer. Em resumo, tá? Você vai ter, primeiro, a sua meta, o seu break-even mensal, que você vai dividir em metas semanais. Essa meta semanal vai ser tanto meta de faturamento, quanto meta de call para chegar nesse faturamento. E aí, feito isso, você vai dividir em dias e você vai se esforçar para fazer essas metas, para alcançar essas metas diariamente. Feito isso durante 2 meses, mantendo a constância, permanecendo nisso durante 2 meses, você vai ter dados o suficiente para poder mexer na sua operação, mexer no seu comercial e fazer ajustes, diminuir a quantidade de projetos, aumentar a quantidade de projetos, diminuir a quantidade de calls, aumentar a quantidade de calls, de acordo com o que você está vendo. Pode ser que você seja um excelente vendedor e você não precise de uma call por dia. Você possa fazer call, por exemplo, de segunda a terça, certo? Segunda, terça, ou mesmo segunda, terça e quarta, né? 3 calls de venda por semana, certo? Pode ser que você seja um maravilhoso vendedor e consiga fazer uma call por semana, que eu acho um pouco arriscado, mas ainda assim, né, daria para você fazer algo dessa forma. O importante é você ter essa rotina e ter esse planejamento, porque muitos designers acham que vender é uma ação pontual que é feita uma vez, e não é. Comercial é rotina, comercial é algo cíclico que precisa ser feito sempre, que precisa ser feito diariamente, porque você escolheu empreender, você escolheu tomar essas decisões aí, tocar a sua empresa, ser freela, ter liberdade, e isso vem com algumas atividades chatas, desagradáveis. Talvez você nem goste de vender, talvez você nem goste do comercial, mas enfim, você gosta de dinheiro, então, cara, você vai ter que gostar de vender de alguma maneira, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu agradeço demais. E agora na tela eu vou deixar para você um vídeo que é bem complementar a esse, que é o vídeo que eu postei ontem, falando sobre por que vender design está cada vez mais difícil. Onde a gente dá uma análise do mercado, os principais pontos do porquê que está tão complicado fazer vendas hoje em dia, saturação de mercado, barreira de entrada, entre outros conceitos importantes, que são extremamente fundamentais para que você possa colocar em prática a sua rotina comercial, sabendo do cenário que você vai enfrentar lá fora no mercado. Então clica nesse vídeo agora, ele está aparecendo para você, a gente se vê lá.